Olá, pessoal. Boa tarde. Estão me ouvindo aí? Vamos dar uns minutinhos aqui e a gente já começa. Pessoal, se alguém já quiser abrir aí o microfone para nós ir conversando um pouquinho sobre o assunto, se tem alguma pergunta, alguma colocação, podem. Já vou pedir para Leti, libera os microfones aí para o pessoal. Pode, tipo, clicar com o botão direito e tentar. Show, pessoal. Quem quiser ir testar. Adel. Boa tarde, pessoal. Tá me ouvindo, Miller? Estou ouvindo alto e claro. Tudo certo. E esse dos favoritos, ele reseta no WhatsApp, não sei porquê. Se fica bêbado, ele fecha. Também que ele tá sincronizando novamente. Quando você fecha, parece que ligou o sistema. Aí quando você liga, como se estivesse sincronizando tudo, ele não vai ver para não faltar nenhuma informação. O vídeo. Oi? O vídeo vocês conseguem liberar? Agora deu certo aqui. Aí, ó. Olha aí. Isso aí, senão parece que eu tô falando sozinho aqui. Tô vendo. É verdade. Olá, Gabriela. Olá, boa tarde. Boa tarde. Oi, Daiane. Oi, Lilian. Agora tô vendo vocês aí. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo. Então, pessoal, hoje o nosso assunto vai ser gestão, ritos e rituais de gestão de alta performance. É um tema aí que é bem importante, né? Que muito se fala sobre a gestão de indicadores, né? Mas o indicador por si só, ele não gera performance, né? Ele precisa alguns outros mecanismos, né? Então, vamos falar um pouco sobre essas conexões entre o planejamento estratégico, entre os rituais que são necessários, né? Para que essa cultura de alta performance, ela aconteça dentro das empresas, né? É uma conexão de várias peças, né?
o ponto-chave de tudo isso, para mim, ainda é o alinhamento estratégico. Tá? Não adianta eu ter pontas, pessoas muito, muito boas fazendo coisas que não é para fazer. Então, às vezes, esse alinhamento, cara, todo mundo tem que saber para onde que a gente quer ir. Né? Então, isso é o mais importante. A gente vê muito no futebol, né? Times que, cara, se tu pegar peça por peça, são times medianos ou times ruins, mas jogam muito bem junto, né? Por quê? Porque eles estão alinhados estrategicamente, né? E pega casos, exemplos aí de times galácticos, né? Que não deram certo, porque era um monte de estrela, tudo muito bom, mas não tinha aquela conexão. Então, esses ritos e rituais são o ponto de conexão entre a estratégia e a performance individual das pessoas. Tá? Eu vou abrir aqui a minha apresentação já para vocês, mas se alguém quiser comentar sobre esse assunto, o que faz hoje, enfim, nas empresas, quais rituais e ritos possuem já hoje dentro dos seus negócios, fiquem bem à vontade para conversar, para compartilhar. Robert, quer dar uma palhinha aí? O Adel também, o Adel é o homem das metodologias, das ferramentas. Como é que tá aí, Adel? Tudo certo, na estratégia temos meio devagar ainda. Vamos lá, vamos acelerar isso aí. É. Tu vai compartilhar a tela? Compartilhei. Estão vendo aí minha tela agora? Sim. Boa. Então, vamos lá. Vamos começando aqui, falar um pouquinho sobre esse assunto. A ideia é que a gente faça aí uns 30 minutos. Né? Se tiver alguma pergunta, alguma colocação, vocês podem abrir o microfone aí e falar. Não tem necessidade de esperar um final, tá? Então, a gente pode ir conversando muito sobre o assunto e a gente ir trocando essas ideias, tá? Então, a gente vai falar, como a gente já estava conversando, sobre essa necessidade de se criar ritos e rituais, né? Para que essa cultura de alta performance, a cultura, né, de fato, ela aconteça de acordo com o que toda empresa precisa, toda empresa necessita, que é ter um time coeso, um time que gere resultado, né? Então, resultados reais. Todo mundo já me conhece, então meu nome é Rodrigo Miller, eu sou o fundador aqui do Mentor Web, também fundador do FlyBI, que é uma plataforma de inteligência de negócio, né, própria, nacional, no caso, né, desenvolvimento nosso próprio, né, e eu trabalho aí desde 2002 com software, implantação, sempre na parte do cliente, com uma analista de negócios, né, planejamento estratégico, análise de dados, indicadores, enfim, né, esse é a minha expertise, né, tem aqui minhas redes sociais, a rede social aqui do Mentor, onde a gente coloca bastante coisas vinculadas a esse conteúdo que a gente vai falar hoje, então, se quiserem acessar e compartilhar e seguir, serão muito bem-vindos lá, tá? Mas como que ritos e rituais organizacionais fortalecem essa cultura, né, para a impulsão, né, dessa execução estratégica? Esse é o nosso grande, a chave do sucesso, né? Como que a gente faz essa cultura acontecer para, de fato, executar a nossa estratégia? Então, aqui a gente já vê um ponto que é, cara, a gente precisa ter uma estratégia primeiro, né? Então, eu não consigo ter uma cultura, né, de execução, né, sem ter uma estratégia bem definida, tá? Então, a gente precisa ter essa estratégia definida para poder executar ela. E para executar ela, a gente precisa de uma cultura, né, que seja fortalecida através dos ritos e rituais.
né? Que são os momentos onde a gente vai falar sobre o que tem que ser feito, né? Então, aqui uma frase bem importante que a gente tem que analisar e tocar nesse assunto sempre, né? Que se você quiser mudar uma cultura organizacional, dê o exemplo e pratique incansavelmente a nova cultura, dando exemplos sobre o que você quer que mude. Então, eu quero que o meu time faça gestão por indicadores. Cara, eles não vão gerir nada, não vão tomar decisão em cima de dados se você não der o exemplo de que aquilo precisa ser feito, né? É sempre o exemplo que vai arrastar para a cultura nova que a empresa precisa. Então, se o gestor, se o líder do time não olha os dados do CRM, por exemplo, não toma decisão em cima dos dados do CRM, por exemplo, cara, o seu time não vai fazer isso, né? Isso precisa acontecer. O exemplo precisa existir para que todo o time comece, né, a usar esse mesmo caminho, né? Então, sempre alguém vai dar o exemplo. A cultura sempre vai existir. Ela pode ser uma cultura tóxica ou pode ser uma cultura de performance, de alta performance, né? Isso vai depender muito de quem está levantando a bola da cultura, quem tá sendo o pivô, né, da cultura organizacional dentro da empresa, que pode ser no início os gestores, o fundador, mas em algum momento, com certeza, quem vai puxar essa cultura vai ser os líderes de time, as pessoas que estão conectadas com os times de execução, né? Então, essa é a grande sacada, é praticar até que você consiga isso virar uma prática, tá? Ritos e rituais, né? O que são esses ritos, né? Então, vamos pegar aqui, ritos são aqueles momentos, né, formais, né, estruturados, e os rituais são aquelas práticas informais e simbólicas. Eu tenho aqui uma análise, né, que os ritos são aqueles momentos que criam a cadência, tá? Então, tudo que você faz com uma periodicidade fixa, né, com uma agenda bem clara, com uma definição muito específica do que é, quando que tem que ser feito, né, a participação de quem vai participar, quem vai conduzir, qual que vai ser a data, qual que vai ser o horário. Então, uma agenda semanal, uma agenda trimestral, uma agenda mensal, mas é aquele negócio mais fixo, né? É um rito. Cara, todo mundo tem que passar por esse rito aqui. Todos os meses a gente tem a nossa AGM, por exemplo, né? Então, é um rito. E já os rituais são muito mais conectados para que faça o time criar gosto por essa cadência, né? Esses rituais podem ser presenciais, virtuais, podem ser simbólicos, podem ser... E aqui é muito conectado com times de pessoas, times de RH, né? Para fazer esses reconhecimentos, aqueles rituais de passagem. O cara agora ele ganhou uma faixa, ele é o nosso OKR Master, ele é um guardião da cultura, né? Então, são aqueles rituais que promovem o time, que fazem todo mundo pegar gosto por aquela cadência que até então era chata, que era um negócio, mais uma reunião de kickoff, mais uma reunião de daily, mais uma weekly, mais um... Cara, não. É fazer isso valer a pena, fazer isso ter um propósito, né? Colocar esse propósito, conectar esse propósito dos ritos de passagem, dos ritos de momentos de análise de dados, né? Momentos de análise da revisão da estratégia, mas que isso faça, o time crie gosto por, de fato, fazer aquilo acontecer. Então, esse é o nosso panorama entre ritos e rituais. Por que disso, né? Então, agora a gente vai para uma reflexão bem importante, bem interessante, que fala, né, isso é uma pesquisa da Harvard, que fala que 90% dos problemas de produtividade não são relacionados às pessoas, né? São muito relacionados ao método, à rotina que as pessoas têm. Então, às vezes, a gente penaliza uma pessoa por ela não ter uma performance, sendo que, de fato, ela não está tendo aquela performance porque o método, o sistema utilizado, a rotina utilizada, ou a falta de, né,
a falta de um método, falta de uma rotina, falta de uma estrutura, né, fez aquela pessoa não ter performance. Então, a gente precisa analisar isso, né, porque às vezes a gente pode estar descartando pessoas muito boas, né, que poderiam ter uma produtividade muito boa, porque ela não se encaixou, ela não achou o seu lugar, né? Então, esse problema de produtividade, ele pode sim estar relacionado a uma falta de um método, a uma falta de uma rotina, uma falta de um framework de gestão que dê base, que estruture um processo bem intencional dentro da empresa, né? Mas significa, então, que se eu tiver reunião, eu vou ter resultado? Não também, tá? Não significa necessariamente que eu fazer qualquer coisa em cima de uma rotina, ter uma rotina de fazer reunião todos os dias, vai dar resultado. Isso também não é verdadeiro. Aí tu para de... Tem NFC, tem isso. Para revenda, tipo, a conversa todas, né? Para cliente final, não tem para outro. É exatamente isso. Mas mesmo assim, cara, se tu usar isso numa revenda, tu vai ter o mesmo sucesso. Aqui, com o microfone aberto aí. Mas enfim, Isso. devagarinho. Acho que foi, beleza? Tá, então, pessoal, cara, isso não significa que a gente vai fazer um monte de reunião e vai ter resultado, né? Então, e essa cultura de reuniões intermináveis também é prejudicial para a cultura do negócio, porque aí você vê que, cara, fazendo reunião, o time vai começar a ver que fazer reunião é prejudicial para o negócio ou para a sua performance. Então, e aí que a gente começa a pensar numa linha, né? Uma linha muito tênue entre a falta de ter essa estrutura e ter essa estrutura do momento numa quantidade ou alinhado estrategicamente para que dê resultado, né? E para isso, a gente começa a pensar, então, né, em algumas coisas, né? Eu preciso ter algo que seja alinhado com a cultura, né? Como diria o Peter Drucker lá, não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente, ou seja, fazer muito bem feito o que não deveria ser feito, né? Então, eu preciso agora pensar no alinhamento, no que eu preciso fazer e o que está conectado, porque eu tenho o problema do desalinhamento estratégico. Desalinhamento estratégico é quando aqueles 3 cidadãos ali estão um olhando para cada objetivo, que não é o objetivo da companhia, que não é o nosso objetivo enquanto empresa, enquanto negócio. Então, eu posso estar fazendo muito bem feito a minha tarefa. Cara, eu sou um cara exemplar, olha aqui, ó, o que eu estou fazendo está muito bem feito. Mas aí eu vou olhar lá no nosso roadmap estratégico, no nosso mapa estratégico, e, cara, nada que eu tenha lá no meu planejamento estratégico combina com o que eu estou fazendo. Cara, eu estou sendo muito eficiente em fazer o que não deveria ter sido feito, ou o que não deveria ter sido colocado como objetivo, ou dado prioridade. Então, isso acontece quando não tem um alinhamento estratégico. A gente precisa ter esse alinhamento estratégico, acontecer esse alinhamento, para que, de fato, todo mundo olhe para o mesmo lado. Significa que vai dar tudo certo? Não. Mas a gente vai conseguir corrigir performance, a gente vai conseguir ir para o mesmo lado, todo mundo olhar para o mesmo norte, né? E todo mundo ter a mesma conduta de performance estratégica, tá? Então, a provocação é, o que eu preciso fazer agora, então? Aliado à minha estratégia, para que eu me aproxime desse meu propósito. Então, essa é a resposta que a gente precisa criar, né? A pergunta que a gente precisa dar no momento de planejamento estratégico, né? Para a gente chegar no que a gente precisa fazer agora, no vermelhinho aqui, ó. Cara, o que eu preciso fazer agora? Se eu achar o que eu preciso fazer agora, e esse fazer agora estiver alinhado com a minha estratégia, com certeza eu vou me aproximar do meu propósito. Só que se eu estiver fazendo agora algo que não está alinhado com a minha estratégia, aí vai cair aqui na nossa frase do Peter Drucker. Eu estou fazendo muito bem feito algo que não é para ser feito, né? Então, preciso chegar nessa resposta. Como que a gente faz isso, né? Qual que é
a cultura organizacional, ela não tem valores escritos, são comportamentos, são rituais, são práticas que a gente repete organicamente, né? Então, eu preciso criar esses momentos, essa estrutura de negócio, para que eu consiga criar isso, tornar isso algo orgânico. Enquanto não for orgânico, ele vai ter que ser repetido, vai ter que ser comportamentos ou reuniões, momentos de análise estruturadas, até que isso vire uma rotina, até que isso entre numa curva de aprendizado que todo mundo vai rodar por música, aquele modelo, aquela modelagem, né? Vamos modelar isso para isso virar uma cultura orgânica, né? E com base nessa cultura orgânica, uma cultura de alta performance, quais são os benefícios que a gente tem a partir desse momento de adotar essa cultura, né? Basicamente, a gente vai ter rituais que geram previsibilidade e segurança. As pessoas não vão ter mais a gente, né, como negócio, não vai ter mais uma falta de previsibilidade. A gente não vai ter mais essa falta, né, de previsibilidade. Cara, o que a gente está fazendo essa semana? O que a gente vai fazer semana que vem? Aonde que a gente quer chegar nesse trimestre? Não, os rituais, eles servem justamente para a gente conseguir corrigir essa rota, né? Se eu definir que nesse trimestre a gente tem que conquistar 15 novos clientes, eu vou fazer um check-in semanal e eu vou conseguir analisar o que está acontecendo. Cara, para mim chegar a 15 novos clientes, eu preciso provavelmente fazer uma ligação para, sei lá, 300 pessoas, 300 possíveis clientes, preciso gerar essa demanda desses 300 primeiro, né? Então, preciso ter esses 300 leads para ligar. Depois que eu ligar para esses, eu preciso talvez marcar reunião com 30 deles, 40 deles. Depois desses 30 ou 40, eu preciso mandar proposta para uns 15, né? Para depois eu conseguir fechar no mês aí uns 5, no segundo mês mais 5, no terceiro mês mais 5, e conseguir a minha meta lá de 15 ou 20 novos clientes. Então, esses rituais, esses ritos, eles geram essa previsibilidade, né? Eu sei o que eu tenho que fazer para mim chegar no meu objetivo lá na frente, e isso me dá segurança, né? Então, aqui eu já tenho um pouco do conceito da receita previsível. Sustenta a execução estratégica. O que eu estou fazendo, a estratégia, ela está a longo prazo, né? Mas o que eu estou fazendo hoje no dia a dia, né, é execução, operacional, que está conectado a uma execução estratégica, a um planejamento de longo prazo que a gente definiu, né? Cultiva o pertencimento e alinhamento. Então, essa questão de, cara, eu estou aqui fazendo o café, cara, mas eu estou fazendo café, mas eu tenho que ter a visão do meu propósito, né? Eu preciso conectar o propósito com as pessoas com o planejamento a uma gestão estratégica, e aí sim eu vou chegar nos resultados, né? Então, fazer essa conexão, né? Fazer esse pertencimento acontecer dentro da minha cultura organizacional. Empresas foram feitas para prosperar. Não existe uma empresa que foi feita para ficar no marasmo ou para continuar, perdurar por um longo tempo no mesmo modelo, numa mesma linha de performance. Elas precisam crescer. Toda empresa que não está crescendo está morrendo, né? Então, toda empresa precisa crescer. Para isso, eu preciso ter propósito, eu preciso ter objetivo, preciso ter um alinhamento, né, para mim chegar num segundo passo. É uma escada, né? Eu tenho que olhar lá em cima e ver qual que é o meu último degrau, mas agora eu preciso colocar o pé no primeiro degrau, né? Eu não vou colocar lá no 20º, eu vou colocar no primeiro, e depois no segundo, e depois no terceiro, né? Superar os ciclos, né? Sair desse espiral de estagnação, né? Tem muitas empresas que às vezes entra nessa estagnação e até em algum momento você pode achar que ela é uma empresa estável, né? Mas logo ali na frente você vai ver que a empresa que não evolui, que não cresce, que não tem um processo de crescimento, né? Um processo de evolução, né? De negócio, de produto, de serviço, ela fatalmente está morrendo. Em algum momento, um outro concorrente que vai estar pensando no crescimento, na inovação, vai ultrapassar essa empresa e fatalmente isso vai acontecer, né?
E métodos e frameworks tornam esse ritual, né? Para gerar esse mindset novo, né? Quais são esses métodos, esses frameworks? Cara, tem vários. E aí, a pergunta é, como conectar a cultura via framework? Porque a cultura em si só, ela só pela repetição, ela fica muito difícil de acontecer, né? Eu preciso ter frameworks para melhorar, aumentar a taxa de adoção. Então, esses frameworks que vão ajudar as empresas a conectarem nesse processo novo de gestão de alta performance, de ritos e rituais de alta performance. Como é que a gente faz isso? Hoje tem vários frameworks no mercado, tá? Se vocês olharem aí, eu citei 3, mas, cara, tem muitos, né? Então, tem lá o Balance Scorecard, tem o OKR, tem NCT, e aí cada um fala um pouco de cada um, né? Ah, esse aqui é melhor, esse é melhor. Tem determinados momentos que as empresas utilizavam muito o Balance Scorecard, né? Então, é um framework bem estruturado, bem consistente. Aí teve outras empresas que foram para uma linha mais ágil, usando o OKR, né? Depois, agora, por último, veio mais esse modelo do NCT, que é mais um framework um pouquinho mais verboso, dá mais contexto, né? Então, tem vários, tá? Vários. Mas o que eu vejo neles, em todos eles, e qualquer um deles, e outros mais que existem, é que, cara, todos eles são focados na melhoria contínua. Então, é o famoso e velho PDCA. No fim do dia, é isso que a gente tem que analisar. A gente tem que planejar, tem que executar, tem que verificar, tem que tomar ações, né, de reestruturação e voltar para o ciclo. Planejamento, execução, verificação, ação, né? Então, independente do framework que você usar, esse é o modelo. É você sempre buscar a melhoria contínua, né? Então, parte desse mesmo princípio. Todos eles têm objetivo, todos eles têm meta, né? Todos eles têm tarefas, né? Lá no OKR você não vai ter meta diretamente, mas você pode ter um resultado-chave que é uma tarefa. Lá no Balance Scorecard, tu não tem diretamente uma tarefa, mas você tem um FCA, que é fato, causa e ação, que ele gera uma tarefa, né? Ali no NCT, você tem a tarefa explicitamente, que é os tasks. Então, assim, cara, todos eles têm essa conexão. Então, qual metodologia usar? Qual que é a melhor? Cara, essa é a pergunta que todo mundo fala, cara, mas vocês usam qual? Qual é a melhor? Qual que gera mais resultado? Isso vai depender muito de cada negócio, de cada gestor, de cada time, né? Vão ter times que são muito performáticos, com uma metodologia mais top-down, como o BSC, então terão mais outros times muito mais performáticos com metodologias mais ágeis, como o OKR e NCT, né? Então, depende muito. Eu gosto do modelo mais híbrido, onde eu tenho um guarda-chuva estratégico tradicional, top-down, mas eu também conecto, né, o bottom-up, essas metodologias mais ágeis, como o OKR e NCT, onde eu conecto objetivos mais táticos em objetivos estratégicos. Então, você continua tendo um horizonte planejado, né, por fundadores, por comitês, por estratégia de longo prazo, mas você conecta objetivos, como o OKR, NCT, nesses objetivos estratégicos de longo prazo. E, para isso, a gente usa o nosso Canvas, né, que é um Canvas de gestão por objetivo, que é uma plataforma, basicamente é um Canvas mesmo, uma página que você pode imprimir e fazer o lançamento das informações, desde longo prazo, né? Então, toda a parte de visão, missão, valores, propósito, desdobramento disso em métrica norte, depois você criar os indicadores de saúde do negócio, identificar um objetivo estratégico do ano para ser desdobrado, e aí sim ir para a parte mais ágil, que é com os OKRs ou NCTs, e aí você pode utilizar aqui também a identificação dos fatores críticos, ações chaves para mitigar os fatores críticos, e, por último, os resultados chaves, ou tarefas, enfim, que vocês identifiquem para se conectar. Então, eu estou saindo aqui de tarefas, né, ou de compromissos, ou de resultados chaves, conectando a um objetivo de trimestre, ou de semestre, ou de bimestre,
esse objetivo é conectado num objetivo estratégico de longo prazo, né, que pode ser anual, pode ser um objetivo de uma área, né, e esse objetivo está conectado no propósito da empresa, nas metas, né, dos indicadores de saúde do negócio. Então, assim você consegue não utilizar uma metodologia específica, e sim usar todas elas num conceito, onde eu tenho aqui um guarda-chuva mais estratégico, e aqui as metodologias mais ágeis, como o OKR, NCT, tá? Também aqui análise GUT, né, os planos de ação e as tarefas. Então, esse é um modelo que eu, depois no final, vou deixar um QR Code para vocês lerem, vocês podem pegar, é uma planilha, vocês podem lançar isso, né, e utilizar no dia a dia de vocês. Vou falar um pouquinho mais sobre essa estrutura, tá? Mas de uma forma mais resumida. Como que a gente faz isso? Primeiro, eu saio do meu propósito, tá? Conectando agora a gestão de alta performance aos indicadores. Saio do meu propósito, identifico a métrica norte do meu negócio. Métrica norte é uma métrica que, se você tiver que analisar uma só, você vai optar por essa métrica, tá? Depois eu vou para os KPIs estratégicos, que são indicadores de saúde do negócio. Esses indicadores estratégicos são aqueles que mostram que nós não estamos morrendo, que a nossa empresa, que o nosso negócio não vai quebrar. Tá? Então, liquidez, faturamento, receita, inadimplência, todos aqueles indicadores lá do DRE, que são indicadores importantes para o negócio, né, que vão mostrar que o nosso negócio tem saúde, estão aqui nos KPIs estratégicos. Até aqui, a gente está ainda numa estrutura muito top-down, tá? Muito BSC. E aqui embaixo a gente conecta os objetivos táticos com objetivos e resultados chaves. Vamos para um exemplo aqui aplicado, tá? Um exemplo aqui do Google, né? Eu criei esse exemplo ficticiamente aqui só para a gente analisar um caso. Então, vamos supor que o propósito do Google é organizar as informações do mundo e torná-las universalmente acessíveis e úteis, tá? Achei o propósito da minha empresa. Beleza, tá ali. Qual que é a minha métrica norte pensando nesse meu propósito? Cara, se eu tiver que olhar só uma coisa, eu vou olhar para o número de usuários ativos diários no ecossistema da Google. Então, eu preciso ter gente todo dia no ecossistema, fazendo busca, fazendo pesquisa, comprando, enfim, eu preciso olhar isso. Se eu tiver um monte de gente olhando isso, né, e eu tiver uma meta que me defina performance, e eu estiver batendo essa minha meta, provavelmente todos os outros indicadores vão estar muito bons, certo? Ok, mas não significa que eu não tenha que olhar outros indicadores também. E aí eu tenho os meus indicadores de saúde do negócio. Cara, eu tenho que olhar também lá o tempo médio de resposta nas buscas. Não adianta eu ter um monte de gente lá no meu ecossistema e todo mundo puto comigo porque está demorando, porque está lento, porque não consegue achar as coisas. Cara, a tendência é que eu vá perdendo pessoas, perdendo usuários no meu ecossistema. Então, eu preciso analisar essa performance aí da minha infraestrutura de servidores. Taxa de adoção de novos serviços. Então, lanço novos serviços, eu tenho que ter uma taxa, né, grande. Então, eu tenho muitas pessoas no meu ecossistema e quando eu coloco uma coisa nova, rapidamente as pessoas adotam. Isso é importante. E, por fim, satisfação do usuário. As pessoas têm que estar felizes, né, usar o nosso serviço. Então, esses são os 3 indicadores. Poderiam ter muitos outros, né? Foquei nesses 3. Poderia ter aqui um de receita, geração de receita, enfim. Mas acho que esses 3 aqui já vão me gerar a receita que eu quero. Porque se eu tenho muita gente no meu ecossistema, eu posso cobrar mais pelos anúncios. E aí, fatalmente, eu vou gerar mais receita. Mas agora, isso aqui é o básico, né? A estrutura estratégica do negócio, da nossa Google aqui. Se eu quero evoluir, criar alguma coisa, o que eu vou fazer nesse trimestre? Né? O que eu vou fazer nesse período mais curto? É bem a ideia lá do OKR, né? Que é o que é o importante, avalie o que importa. O que importa não é tudo, o que importa é alguma coisa, é um objetivo específico. Então, nesse trimestre, o que é mais importante? O que importa agora para nós? Para nós agora do Google, a gente quer aumentar o engajamento no Workspace. Tá? Então, a gente está agora focando no Workspace. A gente precisa aumentar em 25%.
Então, vejo que agora eu quebrei a minha estratégia, eu tenho uma estratégia de longo prazo, grande, de todo o meu ecossistema, mas nesse trimestre, o meu foco vai ser o Google Workspace. E aí, nesse produto, nesse objetivo, eu tenho resultados chaves que me levam a chegar nesse meu objetivo. Então, o que eu tenho que fazer para aumentar em 25% o engajamento no Google Workspace? Eu vou fazer pelo menos aqui 3 resultados chaves, 3 metas, 3 atividades, 3 tarefas, 3 necessidades que eu tenho, que aqui o meu time vai estar imbuído e conectado e engajado para resolver. E aí eles vão identificar isso, tá? Então, a ideia é que os KRs, né, sejam feitos pelo time e não para o time, né? Então, eu dou o meu objetivo. Olha só, pessoal, acho que esse trimestre a gente precisa melhorar nosso engajamento com os produtos do Workspace. Por quê? Porque a gente vê que esse é um mercado que a longo prazo a gente quer atingir mais mercado, ou porque tem algum concorrente que está nos fazendo algum tipo de pressão. Então, agora a gente vai ter que focar esforços no que importa. O que importa é o Google Workspace agora. E o que a gente vai fazer para isso acontecer? Vamos lançar 3 novos recursos colaborativos. Vamos aumentar em 20% o uso diário do Google Meet. E vamos realizar 50 webinars de capacitação com o cliente. Cara, se a gente fizer isso e aumentar provavelmente vai aumentar nosso engajamento. Se a gente fizer isso aqui na primeira semana, segunda semana e não melhorar, cara, a gente vai revisar essa estratégia. Então, na primeira semana a gente já pode trocar a estratégia aqui. Cara, a gente lançou um recurso e não deu boa. Vamos lançar outro recurso, ou vamos revisar por que esse recurso não deu certo, tá? Então, sempre remete aqui ao growth, a você errar rápido, né? Fazer curtos ajustes, né? Fazer novas estratégias de curto prazo, fazer o reajuste disso e testar novamente. Então, uma ideia de growth para a gente sempre buscar o crescimento, tá? Então, esse é um exemplo aplicado aqui numa empresa que a gente já conhece, né? Uma empresa mundial. Mas vamos ver agora um caso 2 aqui, em cima de um exemplo mais conectado com empresas reais. Peguei um exemplo aqui da Metaltech, uma empresa fictícia também, né? Que o propósito deles é gerir produtividade e segurança nas indústrias, tá? Então, esse é o nosso propósito, garantir a produtividade e a segurança das nossas indústrias, né? Se eu tiver produtividade e segurança, eu estou feliz, cumpri o meu propósito, né? Então, a minha empresa tem que ter produtividade, mas não é produtividade a qualquer custo, é uma produtividade com segurança, né? Então, eu tenho aqui uma indústria metalmecânica que quer produzir muito, mas quer com segurança. Beleza. Qual que é o índice a nossa métrica norte? Índice de satisfação do cliente industrial. Então, meço a satisfação do meu cliente, né? E isso é a minha métrica norte. Quais são os meus KPIs de saúde do negócio? Entregas no prazo, não conformidades e margem. Tá? Então, entrega no prazo, eu deixo o meu cliente feliz. Não conformidades, eu gero segurança dentro da minha indústria. E a margem me faz ver que eu tenho, de fato, não estou fazendo um produto com um custo alto, não estou gastando dinheiro, recurso exorbitante para uma dessas duas vertentes, produtividade e segurança. Eu estou, né, num processo ali de neutralização, né, de um problema ou de outro problema. Por isso que a margem é um indicador de saúde bem interessante, onde ele vai mostrar a tua receita, mas também está avaliando as tuas despesas, né? Então, esses são os meus indicadores de saúde do negócio. E agora eu vou pensar em alguma coisa que eu quero crescer. O que eu preciso avaliar agora? Então, identificamos que o nosso objetivo de trimestre é aumentar as vendas no setor alimentício. Então, a gente está lançando, sei lá, um produto para essa área de indústrias de alimentos e a gente quer crescer nesse setor. Ok, o que eu vou fazer? Para mim crescer venda nesse setor alimentício, preciso pelo menos visitar 20 empresas por semana, tá? Preciso pelo menos 5 contratos por mês, novos de produtos vinculados a esse meu setor, né? Positivação de 60% dos produtos dessa linha.
Então, eu preciso, não adianta eu ter um monte de produto, eu tenho uma máquina de corte, uma máquina de desossa frango, eu tenho uma outra máquina não sei o que lá, cara, eu tenho 300 máquinas para o setor alimentício. Eu vou lá ver, cara, eu estou vendendo só 3. Por que eu tenho 300 se eu estou vendendo só 3? Eu preciso positivar todos esses produtos que eu tenho, né? Pelo menos 60% dos produtos eu tenho que positivar nesse trimestre. Beleza. E o último aqui tem uma média de 90% de satisfação no período. Também sempre conecto aí a questão da satisfação do cliente, ou que são os key results mais voltados à qualidade, né, do que a gente está fazendo. Beleza? Então, mais um exemplo aqui para a gente quebrar essa estratégia. Eu saio do propósito, que é algo longuíssimo prazo, né? Eu posso ter um propósito lá de ser a maior empresa de software de gestão de planejamento estratégico do mundo. Cara, isso aqui não conecta absolutamente nada com o nosso time aqui. Por quê? Porque hoje a gente está longe. Eu preciso quebrar isso. Eu preciso quebrar isso para um objetivo de agora. Esse ano a gente quer chegar a 160 clientes, né? Então a gente tem uma meta de 200 clientes. No mínimo 160, no máximo 200. Esse é o nosso planejamento. Cara, não adianta eu pensar em 10 mil clientes, não adianta eu pensar em 50 mil clientes. Eu primeiro tenho que olhar para o meu primeiro degrau, depois para o meu segundo degrau. E isso que me faz fazer essa escadinha acontecer, né? Eu vou fazer 20 visitas por semana. Cara, por que eu vou fazer 20 visitas por semana? Cara, porque eu preciso garantir a produtividade e a segurança nas indústrias. Para mim, garantir essa minha produtividade, eu tenho que ter ali um indicador de margem, eu tenho que ter entrega, eu tenho que ter não conformidades. Então, eu estou conectando o meu planejamento, as minhas ações táticas, operacionais e táticas, no meu planejamento de longo prazo. Ok? Um último exemplo aqui, né, que também é um exemplo desconectado, mas muito focado em negócio também, que é o nosso exemplo aqui da Bela Boca, que é um consultório odontológico. Pega agora um exemplo um pouco mais fora do negócio corporativo tradicional. Então, eu tenho aqui um consultório odontológico, né, que eu tenho um propósito. O meu propósito é vinculado ao índice de satisfação do paciente. O propósito é, cara, os meus clientes têm que estar satisfeitos. Ninguém sai insatisfeito de um escritório, de um consultório odontológico e fala bem, né? Sempre vai falar mal. Então, eu preciso que os meus pacientes saiam felizes, né? Dando risada. Ok. Quais são os meus indicadores de saúde do meu negócio? Taxa de ocupação e ticket médio. Se eu tiver uma taxa de ocupação das minhas cadeiras lá boa e um ticket médio de faturamento, né, por cliente ou por procedimento dentro do esperado, eu vou estar com saúde, né? Estou com agendamentos, estou com gente entrando e um ticket médio alto. Também não adianta eu só olhar a taxa de ocupação, porque eu posso estar bonificando um monte de consulta e aí o meu ticket médio vai cair lá embaixo. Também não adianta eu só olhar o ticket médio, sendo que a minha taxa de ocupação está muito baixa. Eu atendo um cliente por dia e cobro bem, mas, cara, com um cliente por dia, eu não vou pagar a conta. Então, eu sempre tenho que fazer esse balanceamento. E agora, o meu OKR de evolução. Se eu preciso aumentar, o que eu quero fazer? Eu quero aumentar minha carteira de pacientes nesse trimestre. Quero aumentar em 30%, em 20%. O que eu vou fazer nesse trimestre para aumentar em 20% a minha carteira de pacientes? Aí vamos para os resultados chaves, tarefas, metas, né? Então, eu preciso, então, agora converter 25% dos leads em consulta. Não adianta eu gerar um monte de lead e não converter esses caras, não fazer eles vir para o consultório e virar um cliente efetivo. Eu preciso criar também a participação de eventos comunitários. Eu preciso aparecer, cara, eu sou a cara do meu negócio. Se eu aparecer nos eventos, as pessoas vão me conhecer e provavelmente que eu vou ter quem não é visto não é lembrado. Então, são pontos intencionais que eu tenho que criar aqui. O terceiro, aumentar em 30% os pacientes por indicação. Eu só aumento clientes por indicação se o meu propósito estiver mantido, o índice de satisfação do paciente estiver bom. Então, eu preciso continuar olhando para isso. E o 4 é manter essa avaliação dos procedimentos numa média de satisfação de 8, pelo menos.
Então, saiu o paciente, pede a avaliação dele, ó, dá uma nota aí para nós. Ah, o cara deu nota 9, já pede para ele fazer uma indicação. Cara, o cara deu uma nota 3, pede por que que tá dando nota 3, né? Não deixa isso acontecer. Cara, eu tô crescendo a que custo? Eu não posso crescer a um custo de procedimentos mal feitos, né? Então, eu atingi o meu objetivo. Mas, cara, tô mal falado na cidade agora aqui, entendeu? Provavelmente no próximo trimestre eu vou diminuir muito o meu faturamento, o meu movimento, enfim, talvez eu até vou quebrar por conta disso, de uma estratégia sem um resultado-chave de avaliação de performance que seja adequado, né? Que me leve a crescer com qualidade, mas também crescer com geração de resultado. Ok? Boa? Vamos lá. Quais são os ritos e rituais que a gente utiliza nesse conceito aqui, né? Um conceito estruturado de propósito, indicadores de saúde e OKRs, tá? Nos rituais estratégicos, que são aqueles voltados para indicadores de saúde, eu diria que a gente tem 2, pelo menos, tá? Um de alinhamento anual, onde a gente vai sentar para definir, de fato, o que é que a gente quer, né? Qual que é o nosso propósito, qual que é o nosso objetivo anual aqui. Então, aumentar a taxa de ocupação, mas por que isso, né? Por que a gente quer chegar nisso? Então, a gente tem que ter esse alinhamento anual. Então, chegar no nosso objetivo. Esse ano, quando a gente chegar no dia 31 de dezembro de 2025 e a gente chegar com esse objetivo alcançado, a gente vai estar feliz. Isso é o primeiro ponto, tá? E isso começa a fazer agora já, né? Agosto, setembro, já começa a pensar, cara, o que a gente vai fazer o ano que vem? O que a gente precisa fazer no próximo ano, tá? Definindo esse objetivo, aí a gente tem que definir a reunião mensal. Pelo menos uma reunião mensal de resultado, né? Que é analisar esses nossos indicadores de saúde. Como é que eles estão? Senta uma vez por mês com os sócios, com a diretoria, com as pessoas que são responsáveis por esses indicadores e faz a análise, né? Identificando uma baixa performance, FCA, fato, causa e ação. Cara, não vendemos o que era para vender. Tivemos um cancelamento, tivemos um churn maior que o esperado, tivemos inadimplência, fato, causa e ação. Qual foi o fato que originou, qual que é a causa e qual vai ser a nossa ação corretiva. Então, esses 2 pontos aqui, esses 2 rituais de alta performance focados no planejamento estratégico. E aí, rituais táticos, a gente tem aí pelo menos abertura de ciclo. Então, se eu quero trabalhar com ciclos trimestrais, eu vou ter pelo menos 4 aberturas de ciclos trimestrais, tá? Que é quando eu vou desdobrar esse meu objetivo aqui do ano no trimestre. Se eu quero atingir esse objetivo no ano, o que eu vou fazer no primeiro trimestre? No primeiro quarto, no segundo quarto, no terceiro e no quarto quarto, tá? Do ano. Então, cada trimestre tem o seu objetivo. Pode repetir? Pode, mas a ideia é que você não repita o mesmo objetivo. Fatie esses objetivos de uma forma que você consiga entregar no trimestre. Ah, se eu quero criar o meu time de pré-venda, né, eu consigo fazer isso no primeiro trimestre, então eu crio um objetivo lá, criar o time de pré-venda no trimestre. Não, eu não consigo criar no trimestre. Então, cria um OKR, um objetivo tático, criar um time de pré-venda no quadrimestre ou no semestre, porque aí você não quebra em 2 objetivos, né? Então, você deixa tudo num objetivo só. Define, pensa em quanto tempo precisa para que esse objetivo seja entregue e define o período ali dentro dele, tá? Então, definiu o meu objetivo? O objetivo já está pronto. Agora é check-in. Check-in semanal, ou check-in quinzenal, ou check-in mensal. Defina qual que é a periodicidade de check-in, mas não perca essa periodicidade. Se foi definido que vai ser semanalmente, faça semanalmente. Se foi definido que vai ser quinzenalmente, faça quinzenalmente, tá? E nesses check-ins, sempre olhar para a próxima semana. O que a gente vai fazer para frente? O que a gente vai fazer na próxima semana? O que a gente vai fazer nesse próximo ciclo? O que deu certo, continua. O que deu errado, troca a estratégia, né? Então, faz a estratégia de sempre fazer o check-in. Se não tiver check-in, não é o OKR. Pode estar fazendo qualquer outra coisa.
menos a metodologia, né, de objetivo e resultado-chave, tá? E no final desse ciclo, revisão. A revisão, terminamos o ciclo, revisa, olha, o nosso objetivo era esse. O que a gente conseguiu? O que não deu certo? Qual o resultado-chave que não faz sentido? Troca, tira ele, coloca outro, altera, muda, altera as métricas, faz todo esse trabalho de retrospectiva do que aconteceu para que no próximo ciclo tu melhore isso. Não vai dar certo de primeira, né? Não vai dar. Então, você sempre tem que mudar e evoluir esses processos e melhorar esses processos ao longo do tempo. Tá? E como que a gente destrói essa cultura, né? Então, a gente está falando aqui da construção. Ó, a gente está fazendo tudo para dar certo. E o que a gente faz que dá tudo errado? Que quebra toda essa cultura de gestão de alta performance. Basicamente, aqui é uma outra pesquisa de Harvard também, que diz que de 70% a 90% das estratégias, elas falham não por problema na estratégia, não por problema no planejamento, e sim por falha na execução. Então, cara, para dar errado, é só não executar o que foi previsto. É só esquecer, deixar acontecer, esquecer do processo, não dar vazão a esse processo, falhar na execução, né? Faz uma reunião no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro já esquece a reunião mensal, já não faz, ou já troca de semana, já deixa para frente. Cara, falhou a execução, não vai dar certo. Vai perder todo o processo, toda aquela estratégia, né? É segurança, é fato que vai dar certo? Não. Mas se você criar uma estratégia e permanecer nessa estratégia, a estratégia pode ter sido falha, mas a execução não. E a execução correta gera aprendizados. Talvez nesse primeiro ciclo tu não tenha acertado, mas no segundo ciclo você vai estar muito mais pronto, e no terceiro ainda mais, e no quarto ainda mais. Daqui a pouco isso não vai acontecer, você vai aprender a criar um planejamento, né, que dê certo, que seja mais vinculado com o time, até para conhecer o time que você tem, as pessoas que estão dentro do time, o que dá certo no nosso negócio, o que não dá certo. Então, essa é a nossa reflexão 2 aqui. Por quê? Porque aqui é aquela frase básica lá do Peter Drucker, né? Se a gente deixar de fazer uma reunião, cara, aqui a cultura já te comeu no café da manhã. Ah, agora eu não vou fazer essa reunião, vou deixar para depois, ou, cara, agora eu tenho uma outra coisa para fazer. Se foi definido que é para fazer check-in semanal, não fez na primeira semana, acabou. Aquilo ali vai virar cultura. A cultura já mudou de lado, né? Então, é a cultura de não fazer, ou de postergar, ou de não ter esse tempo de análise, não ter esse tempo de performance, de visualização dos dados, de análise do que está acontecendo, de conexão com a estratégia, né? Então, sempre analisem, e se for definido, cara, permaneça até o fim, mantenha a estrutura, mantenha a execução estratégica para que, de fato, isso vire cultura. Porque se ele não virar cultura de análise de resultados, de execução estratégica, ela vai virar uma cultura de não execução, né? Não manter esses processos bem definidos, não perdurar numa estratégia de longo prazo, ou de médio prazo, ou de curto prazo, tá? E aqui eu vou deixar para vocês esse QR Code, que vocês podem ler aqui e pegar o nosso Canvas. Então, esse Canvas que eu mostrei para vocês lá, acessando esse QR Code aqui, vocês vão conseguir fazer uma cópia dele, tá? E aí, lá vocês conseguem colocar todos os indicadores, toda a parte de estratégia do negócio, né? Tem vídeos também sobre isso, sobre como preencher isso no nosso YouTube. Então, se vocês quiserem entrar lá no nosso YouTube, é o @mentorwebapp, tudo junto. Lá dentro do nosso Instagram tem também essas informações mais detalhadas. Fico à disposição aí, tiver alguma dúvida, alguma pergunta, podem, por favor, abrir o microfone e falar aí que a gente vai conversando. É
Depois a gente manda aí os links também para o pessoal que se inscreveu. Tem esse material, tá? Também dá para entrar pelo link aqui, bit.ly aqui, /canvas-go. Tá? Ok, pessoal? Nenhuma dúvida? Nenhuma pergunta? Nenhuma colocação? Me despeço aqui, agradeço ao tempo que vocês dispensaram para me ouvir aqui. Fico à disposição, podem me chamar ali no Instagram, no YouTube, mandar perguntas, WhatsApp, enfim, meus contatos estão disponíveis aí para vocês. Então, um abraço e até a próxima. Daqui um mês, acho que já tem mais um webinar que a gente está fazendo aí alguns títulos, né? E a gente vai se comunicando. Valeu, pessoal. Tudo bom? Tchau, tchau.